Boa noite a todos. Então vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Cristo, agradecendo aos mentores desta casa, aos nossos mentores, a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos receber com tanto carinho. E fazendo uma vibração para nossa irmã Araci, que vai proferir o Evangelho desta noite, que a gente consiga levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, vivenciar esses ensinamentos, nos tornando pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá, boa noite. Espero que estejam bem, vocês aí de casa principalmente. Então, dando continuidade às reflexões do Evangelho, nós vamos prosseguindo com o Cristo Consolador, que é o 6º capítulo. Então diz assim Jesus nesse capítulo, Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Gente, eu sorri assim grandão porque entrou uma amiga que fazia um tempão que eu não a via. Maria Gabrinha, um beijo para você, que bom que você veio. Então, é uma alegria quando alguém retorna, Então, Maria, é o Cristo Consolador que a gente está lendo hoje, tá? Então, gente, Kardec diz que o Consolador veio no tempo exato, no tempo previsto por Deus. Para a gente entender o que é esse tempo previsto, eu fui lá no Livro dos Espíritos, que é do Herculano Pires, e fui pegar a introdução do Livro dos Espíritos, que ele diz isso. Na trajetória evolutiva, uma sequência histórica que não podemos esquecer. Quando o mundo se preparava para sair do caos daquelas civilizações primitivas, apareceu Moisés como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E assim surgiu a Bíblia, Então, saindo da primitividade, aquele povo, desde Abraão até chegar Moisés, levou um tempo, mais de 1000 anos. Então, não foi Moisés que escreveu a Bíblia, evidente, Mas, diz Herculano, foi ele o motivo central de tudo isso, da primeira codificação do novo ciclo de revelações, que seria o ciclo cristão. Mais tarde, quando essa influência bíblica já havia modelado o povo, quando esse povo já tinha se dispersado em todo o mundo gentil, aqueles países que estavam em volta deles, espalhando essa nova lei, que era o novo código que Moisés havia trazido, Aí aparece Jesus. E de suas palavras recolhidas pelos discípulos surgiu então o Evangelho. Então a Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, é o código hebraico em que se fundiram lendas religiosas de povos antigos. É a grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito, à espiritualidade. Então, o Evangelho é a codificação desta segunda revelação, que brilha no centro da tríade, tendo a figura do Cristo como um sol, e eu achei linda essa passagem, como um sol que ilumina as duas outras.
Porque com Jesus a gente vai entender o passado, que é o Antigo Testamento, né? Jesus clareou totalmente, né, o Antigo Testamento, e dentro do Evangelho ele já dá a dica de que virá uma nova revelação, né, que é o codificador. Então, aí Herculano, por isso que eu gosto de Herculano, se vocês puderem, leiam a introdução do Livro dos Espíritos, né, do Herculano. Então ele diz: na figura do Cristo, o sol que ilumina as duas outras, a primeira e a terceira que viria. Jesus lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos essa conexão necessária. Assim como na Bíblia a gente já via o anúncio de Jesus, né? Porque vários profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, quantos, né? Que fala que Jesus viria um Messias. Então a Bíblia, Antigo Testamento, já anunciava a vinda do Cristo. E o próprio Cristo anunciou que mandaria o Consolador. Isso já é dele próprio, né? Então, o que nós vemos, né? O novo código surgiu então pelas mãos de Kardec sob a orientação do Espírito Verdade. Agora eu vou pegar um pouco o Paulo Figueiredo. Se vocês não conhecem, procurem lá Paulo Henrique de Figueiredo, né? Principalmente o programa Livre Pensamento, vocês vão entender o que a gente está falando aqui, né? Porque o kardecismo, ele vem, como nós vimos aí, né? De Abraão até Moisés. Então, era um grupo de espíritos, né? E a gente percebe que são espíritos preparados, porque não é qualquer um, sabe, Zé? Não é qualquer um que tem aquela abnegação, que tem a fidelidade, né? Então, quando aquele povo estava bem preparado, surge Moisés. Moisés também contou com Araão, com vários outros, com aqueles 70 anciões que o ajudavam. Então, a gente percebe, e ao longo do tempo, porque Moisés desencarna, ele não chega em Canaã, né? Ao longo do tempo, foram vindo outros, né? Quantos profetas na época de Moisés apareceram para direcionar o povo? Então, a gente percebe que sempre houve espíritos mais evoluídos no meio daquela comunidade para dar o avanço. E a mesma coisa se passa depois de Jesus. Os primeiros cristãos e os discípulos de Jesus, é evidente, hoje conversava isso com a Adriana e também com uma amiga, a Carmo, é evidente que conhecia, porque imagina Levi, né, na banca, ali recebendo os impostos, Jesus passa, um homem nazareno que ele nunca tinha visto, olha, Levi, segue-me. E o cara levanta e vai. Ele sabia, né? Ele sabia, ele reconhece. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Então, Jesus se cerca de todos aqueles espíritos, né? Joana de Cussa, que é a nossa Joana de Ângeles, imagina ir para a fogueira, porque acreditava em Jesus. Espírito preparado, qual de nós iria, né? Então, ele também se cerca, né, de espíritos. E ao longo da trajetória desses 1860 anos, mais ou menos, né, desde Jesus até Kardec, quantos espíritos vieram? O mais famoso, né, Francisco de Assis, mais Joana d'Arc e tantos outros, né, para dar continuidade, para alicerçar, para divulgar, E quando termina aquela idade média horrorosa, né, das inquisições, fogueira e tal, começa então, isso vocês vão ver muito bem no livro Autonomia, do Paulo Figueiredo, né, e também Em Torno de Rivail, e também O Século das Luzes. São 3 livros que abordam a época que Kardec vivia, né? Então teve o Renascimento, depois, né, o Iluminismo, a Revolução Francesa. Tudo isso fez com que, nessa época, reencarnasse um grupo enorme de espíritos que deram um impulso imenso. Então, quando Kardec diz que o espiritismo veio no momento certo, se viesse antes, a igreja botava todos na fogueira, se viesse muito depois, o próprio materialismo iria sucumbir, veio no momento certo.
No momento em que, desde 1700, mais ou menos, Swedenborg, Mesmer e tantos outros já começaram a pesquisar a alma, que era um objeto de estudo só da igreja, né? Só a igreja podia dar as diretrizes para a alma, né? Mas eles começam a estudar o psiquismo, a psicologia, não como essa de hoje, mas estudando o psiquismo, o que é o pensamento, o que é o sentimento, a vontade, são virtudes da alma, mas onde estão, como estão? Então, Mesmer descobre o magnetismo, né? Swedenborg começa, ele não era só um vidente, mas ele começa a falar do mundo espiritual, e outros começam a estudar o Mesmer, e começa a entender que a gente tem um potencial que vai além da matéria, né? Então, eram muitos, vocês desculpem, minha garganta está terrível hoje, mas eram muitos cientistas, escritores, né? Então, a gente vê que todo mundo se envolvia. Você pega da época, né, Victor Hugo, você pega poesia, peças de teatro, músicas, pintura, falando da alma, falando da transcendência, falando da espiritualidade. Então, era um momento em que Kardec ficou 30 anos estudando tudo isso. Era um momento em que estava todo mundo pronto para esse Consolador prometido, né? E ele vem, né, através das mesas girantes, que todo mundo já viu, e traz essa mensagem consoladora. Que consolação que Jesus anunciou que esse Consolador traria, né? A verdade, a fé raciocinada, o entendimento, né? Então, a gente vê que o Espiritismo, né, consola, está aqui no Evangelho, porque explica o sentido da vida, explica os mecanismos das leis divinas. Aliás, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é tirado da terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, né? Então, nesses documentos que estão sendo revelados, fica claro que Kardec viu em Jesus não só o modelo e o guia, modelo para ser copiado, né? Guia para a gente seguir, mas também o governador. E além de governador, Kardec deixa claro que Jesus era o amor pleno, né? Que a doutrina do Cristo é a libertação, jamais castigo, subjugação, recompensas, nada disso, né? Então, a gente vê que Jesus diz aqui no Evangelho, né? Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Jesus curava, o que ele dizia, gente? Vai, teus pecados te foram perdoados, né? Vai, não peques mais. Liberava. Não tinha culpa, não tinha castigo, não tinha essa, olha, mas você vai voltar sem o perninha, sem um olho. Não era bem assim, né? Ao curar as pessoas, ele dizia, vá e não peques mais, né? Então, o que podemos pensar quando Jesus fala aí, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? O fardo dos nossos equívocos com Jesus é leve, porque Jesus é a compreensão, é misericórdia. Seu objetivo é nos fazer caminhar, crescer, chegar ao Pai, né? A gente vê isso na parábola do filho pródigo, que é mais ou menos a história da humanidade, né? E eu não sei porque a gente insiste em achar que tem castigo. Hoje mesmo conversava com uma pessoa que, eu acho que eu fiz muito mal porque esse meu filho é assim, essa gente. E foi 2 horas de conversa, né? Porque Deus não castiga. Então, nós vamos tentar entender, mais ou menos, o que Paulo está descobrindo, Paulo Henrique de Figueiredo, não é o nosso Paulo aqui, está descobrindo nesses manuscritos de Kardec que foram encontrados, né, que eles têm tirado, né? O espírito sofre pelo próprio mal que ele faz, pela imperfeição que ele cria, e isso gera um sofrimento moral, um incômodo,
Aí hoje, explicando isso para minha amiga Carmo, eu falei, é mais ou menos assim, Carmo, quer dizer, no meu entendimento, né? Muito rasteiro, evidente, né? Mas é uma forma de entender. Quando a gente pega a estrada e a gente está com documento vencido, carteira vencida, cheia de multa e tal, aí o que acontece quando a gente vê um comando lá na frente? Você já passou por isso, né, Maria? O que a gente fica tão tenso, tão nervoso, e aquilo transparece na nossa cara que o policial de longe, aquele lá, tem culpa no cartório, não é assim? Então, as leis divinas estão na nossa consciência. Deus nos criou simples e ignorante, mas não imperfeito. Então, nós somos um espírito perfeito. Não nos desenvolvemos ainda. A árvore está inteirinha dentro da semente, vai se desenvolver, não quer dizer que, não é? Então, nós somos. Então, a lei divina está dentro da nossa consciência. E cada vez que a gente cria uma imperfeição, quando a gente exacerba o egoísmo, por exemplo, que ele é útil para nos fazer preservar a vida, mas se a gente exacerba, a gente cai, né, na imperfeição. Aquilo vai incomodar. No fundo, porque como a lei está ali, é a mesma coisa. Como eu sei que eu tenho que dirigir com meus documentos em ordem, com a minha carteira certinha, né? Então, aquilo me cobra. Eu sei que está errado. Então, as leis divinas, elas estão na nossa consciência. Aí a gente percebe que está errado, mas às vezes a gente não entende. Como muita gente, no Brasil principalmente, mas aí eu dou uma gorjetinha, quem sabe quebra o galho, né? Mas nem sempre funciona, né? Mas com Deus isso nunca vai funcionar. Então a gente começa a se incomodar. Então o que ele diz? O sofrimento é esse incômodo que fica dentro da gente. Então o espírito sofre porque se sente incomodado, porque está andando na contramão da lei, da harmonia. Deus é amor, né? Então tudo com ele é harmonia, é brandura, né? E a gente vai na agressividade, então você está na contramão, né? Então, o arrependimento, ele descobre lá, o arrepender é o uso da vontade, ou seja, de você desejar mudar, não pode ser imposto. Então, nós não podemos criar regras de dizer, você tem que se conduzir assim, assim, assim. Então, a gente se reprime, mas a gente não está se transformando. Por isso, a liberdade, que é alguma coisa que a gente fala muito, né? Deus nos dá o livre-arbítrio e a gente tenta podar esse livre-arbítrio de todo mundo, principalmente da família, né? Então, Deus dá essa liberdade da gente agir, da gente ser como a gente é, da gente experimentar, né? Haroldo não diz, o Haroldo Dutra, né? Que tudo no mundo é instrumento didático para o espírito. Então, é para a gente experimentar, né? Aí a gente vai ver as consequências. Então, quando a gente se arrepende, poxa, eu não devia ter pego o carro com meus documentos vencidos. Nunca mais eu vou fazer isso. E vamos supor que tivesse ali na estrada um posto, né, bem avançado de internet, que ele falasse assim, o guarda, bom, então, vai lá, quita tuas multas, tira a tua carta, faz o exame médico, tem um oculista ali e você sai com sua carta nova. Como que você sai disso? Feliz, né? Como que você vai terminar sua viagem? Feliz, alegre, né? Olhando a paisagem, interagindo com outro estado de espírito. Então, onde está a culpa? Tá dando para entender, gente? Como que você, né? Tire a culpa. Fiz. Agora, o que eu tenho que fazer? Reparar. Então, o arrependimento é o uso da vontade. Fico de olho no relógio. É o uso da vontade, né? Da livre, espontânea vontade. Não tem como ninguém impedir, impor para a gente. Você tem que se arrepender. Não dá, tem que ser natural, né? A expiação, veja só. A gente vê uma pessoa sem olho, sem braço, sem perna e fala, nossa, está expiando. Vai ver que na outra vida, né? Aí o que ele vai dizer? Isso é Kardec dizendo, gente, nesses novos documentos, né, que eles estão trazendo aqui nos livros, né?
A expiação é um ato voluntário, é uma escolha de você se melhorar. Então, quando Haroldo diz que tudo é instrumento didático para o espírito, nossas vicissitudes, nossos problemas, também é uma forma da gente superar o nosso defeito, de você adquirir virtudes, de você reparar o mal, né? Então, ao passar por circunstâncias, por situações que o ajudem a superar a imperfeição, para isso a gente escolhe. E aí no Livro dos Espíritos tem escolha de provas. E a gente esquece de ler essa parte. Kardec já deixou isso claro no Livro dos Espíritos. Procurem lá no índice Escolha das Provas, né? Então até ele pergunta como que um espírito vai escolher nascer assim, numa situação tão, né, difícil, por exemplo, muito pobre lá na favela, filho de um pai traficante e coisa e tal, né? Como que escolhe isso em sã consciência? Mas é que passando por isso ele vai se pôr à prova. Está no Livro dos Espíritos. Então não é um castigo, o espírito pede, né? Então, as vicissitudes são oportunidades para se superar padrões, crenças, hábitos e imperfeições. Então, um espírito simples, porque fomos criados simples e ignorantes, né? Então, o espírito que ainda não desenvolveu, ele pode até pedir para nascer sem um braço, para desenvolver habilidades com o outro, até para, sei lá, servir de exemplo para a família. Se ele for um espírito resignado, abnegado, que a pessoa fala, nossa, olha, é um exemplo para a gente, o cara não tem um braço, mas faz tanta coisa com um braço só. Aquele garoto que não tem os membros, né, nem braço, nem perna, e o menino faz umas lives aí, né, uns vídeos, cheio de otimismo, de alegria. Então, é expiação? É castigo? Não. Então, isso tudo é um consolador, gente. Quem perdeu um braço pode ser um espírito simples que escolheu aquela condição para desenvolver virtudes, diz o Paulo Figueiredo, né? Um bom espírito, disse Kardec, né? Saibam que os bons espíritos enfrentam as dificuldades da vida felizes, porque a felicidade é um estado, é uma conquista da alma, outra coisa que também eles estudavam, né? Então, aí eu coloquei aqui, né? Prazer, que a gente confunde prazer com felicidade, né? Prazer é uma resposta fisiológica às necessidades do corpo. E a alegria é a resposta emocional também de origem fisiológica para os atos felizes. A gente faz alguma coisa, a gente fica alegre porque fez uma coisa legal. Também é material. Só a felicidade é uma conquista do espírito. E quando a gente conquista. Joana, quando conheceu Jesus, ela ficou tão feliz, que ela aceitou todas as vicissitudes da vida com o marido, que não era fácil. Depois o marido morre e aí ela perde tudo, vai trabalhar de doméstica, mas sempre feliz, sempre dando exemplo de felicidade. Por quê? É uma conquista da alma. Uma vez que você fica feliz, não perde essa felicidade, porque é da sua alma. E feliz ela foi para a fogueira. Feliz ela sorriu para o carrasco. E é isso que teu Deus te ensinou, morrer? Não, ensinou também a amar e perdoar. E dar um sorriso, gente, com a chama, com o foguinho já pegando na perna. Então é uma felicidade que a gente conquista, né? E é isso que Jesus fala. Então o jugo é aquele negócio que bota-se nas costas do animal, né, para distribuir o peso, não ficar muito forçado e tal. O jugo com Jesus é leve, né? Justamente por isso, Ele está ao nosso lado. Ele está tentando dividir conosco o peso. Vinde a mim, você que sofre. Vinde a mim, que você que está desesperado, né? Então, aceitar, né? Nos humildar para aceitar essa misericórdia do Cristo, para aceitar esse amor do Cristo, que nos perdoa, né? Como perdoou Madalena, Zaqueu. Gente, tem tanto exemplo na Bíblia, né? Zaqueu, quando vê Jesus, ai, Senhor, não faço mais isso, eu vou devolver o que eu roubei ao dobro, ao quádruplo. E Jesus fala, olha, bendito seja, porque nesta casa hoje houve uma salvação. E Zaqueu segue.
Entende? Então, a reparação é fazer o bem. Eu não vou reparar nada vindo aleijado. Não vou reparar nada numa cadeira de rodas. Não vou reparar nada sendo cego, só vou dar trabalho, talvez. Mas fazer o bem, né? Então, a reparação é o retorno sincero ao bem. Vá e não peques mais, dizia Jesus, né? Então, bem-aventurados os aflitos, que a dor, o sofrimento em si mesmo, ela não eleva. Você viu isso nesses 3 últimos capítulos, né? Não eleva. É preciso entender o porquê da dor. Precisa entender o que a gente está fazendo. E é isso, a doutrina espírita, é o consolador, justamente porque explica tudo isso. É só a gente ter um pouquinho de boa vontade e ler. Então, estudar o Evangelho, não basta a gente abrir e ler um pedacinho. A gente precisa de toda a codificação. Para estar buscando, nossa, se cair, bem-aventurados aflitos, por que será que eu vivo uma aflição? Vai lá no Livro dos Espíritos, vai ver escolha de provas, vai tentar entender, vai buscar, entende? Vai entender o que é fluido, o que é desafeto, animosidade, por que eu não gosto, não tolero. Vai lá na Gênese, vai entender o que é fluidos. Então, a doutrina é um conjunto. O Evangelho é um código, né? Então, o Cristo é a luz que vai iluminar tudo isso, né? E é aí que a gente tem que ver. Então, encerrando, gente, porque agora está acabando o tempo, deu para entender mais ou menos por que consola? Porque a gente sabe que o Cristo está ali do nosso lado. É todo misericórdia, porque tudo que Ele pede para a gente fazer para o outro, e o que é caridade segundo Jesus? Benevolência, lembram? Indulgência e perdão das ofensas, né? Se Ele próprio não fizer isso, não tem sentido, não é? Então, Deus age assim. Então, quando o filho pródigo é lindo, para todo mundo que está com problema, eu sempre peço que leiam, meditem o filho pródigo, porque Deus deixou o filho ir fazer o que quisesse. Quando ele volta, gente, no abraço morre todo o mal que fez. E o que ele ganha? Corpo, né? Festa, roupa nova. O que é o corpo, né? Roupa nova, o anel. O anel não tem emenda, né? Pelo menos o meu não tem, não sei de vocês, o meu não tem. Mostrando que esse amor divino não tem começo nem fim, é imutável. Não importa o que a gente fez, o amor de Deus é imutável, está sempre ali. E o Cristo, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai se não é por mim. Então Jesus age da mesma forma conosco, sempre a perdoar. Isso não significa que a gente fique irresponsável, não é isso. Nós vamos assumir a responsabilidade de reparar, de tentar ajudar aquele que prejudicamos, mas sem a culpa e sem o castigo, mas sim na possibilidade. Então, o pai castigou o filho que voltou? Não. Fez a festa, chamou a comunidade, comeram, viveram, abraçaram, não é isso? E ficou todo mundo feliz. Eis que o meu filho que estava perdido retorna. Venham festejar, diz Jesus na parábola, né? Então, encerrando, a última mensagem que Jesus fala, o Espírito Verdade, aliás, né? Que está dentro do nosso capítulo, sou o grande médico das almas, e eu venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os doentes são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurai alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Me perdi. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, porque são estes os monstros que se saciam do vosso sangue mais puro e que vos fere quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador,
Pratiqueis sua divina lei, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, e eu venho a vós, porque me chamastes. E Jesus vem, gente, não tenhamos dúvida. Olha, agora, tenta, imagine Jesus à sua frente. Imagine esse mestre todo cheio de amor, a te dizer, me chamaste, que queres que eu te faça? Que queres, como ele disse a todos que ele curava, que queres tu que eu te faça? O que desejas de mim neste momento? Então, essa é a nossa melhor prece, né? Ir até Jesus, senti-lo, acreditar no seu auxílio seguro, mas estarmos humildes e dóceis aos seus impulsos, à sua intuição, aquilo que vai vir para nós, né? Então que nesse momento a gente sinta a presença amiga desse mestre, que prometeu que estaria onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, e nós estamos aqui numa assembleia, né? Mais de 20, vocês em casa, estamos todos numa egrégora, né? De amor, de gratidão a esse mestre, que nos consola, que nos ampara, que nos eleva. Que as tuas bênçãos, Senhor, nos envolva em profunda paz, segurança, confiança, e que a partir de nós a gente possa expandi-la para todos que estão à nossa volta, para todos que convivem conosco, para todos que partilham a nossa vida, seja afeto ou desafeto, amigo ou inimigo. Que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós e se derramem sobre toda a humanidade, todos os reinos da natureza, todo ser vivente possa sentir essa tua energia amorosa, Mestre, o teu conforto, a tua luz que ilumina a nossa vida. Sê conosco, Mestre, mas ajuda-nos a estarmos contigo, hoje e sempre. Graças a Deus.